Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de resolução de exercícios. Nós vamos fazer uma aula aqui pelo curso SEI de resolução de exercícios da matéria criminologia. É uma forma de divulgar, né, a preparação para as carreiras policiais que o curso está iniciando e também para ajudar vocês na preparação desses concursos que estão em vista, com editais publicados ou que estão para serem publicados, a exemplo da própria Polícia Civil de Minas Gerais, da qual eu faço parte. Então, para quem não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado de polícia aqui na Polícia Civil de Minas Gerais já há 11 anos e vou acompanhar vocês aqui na resolução de exercício de criminologia, mas também ministro aulas de direito penal e criminologia, então pode ser que a gente se encontre ainda nessas matérias. Eu sou um pouco suspeito para falar a respeito da resolução de questão como técnica de exercício, como técnica de estudo, porque, na minha opinião, ela é uma das melhores técnicas que existe. E por quê? Claro que você não vai se limitar a simplesmente resolver a questão, conferir no gabarito e passar para a próxima. Resolver, conferir no gabarito e passar para a próxima. Você precisa necessariamente estudar aquela questão que você está resolvendo, estudar o ponto específico cobrado naquela questão. E não apenas isso. A questão te permite, inclusive, visitar, e vocês vão ver aqui ao longo da nossa aula, você visitar outros temas que são correlatos àquele que está sendo cobrado. Então, acaba que a resolução de questão ela é uma excelente técnica de estudos, uma das minhas preferidas, e que permite você, fazendo da maneira correta, revisitar um grande conteúdo e, de certa forma, também adicionar conteúdos aí ao seu repertório. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Eu deixo para vocês as minhas redes sociais, caso vocês desejem me encontrar lá no próprio Instagram, ou mesmo no meu e-mail. Lá a gente vai colocando alguns conteúdos, tanto de direito penal, de criminologia, e que podem auxiliar vocês na preparação para o concurso. E, e vários dos conteúdos que a gente coloca lá são conteúdos bons de você revisitar, principalmente ali na véspera da prova. Então, para quem tiver oportunidade, é bem interessante. Então, vamos lá, vamos começar. Nós separamos aqui basicamente 10 questões e, naquela dinâmica que eu havia mencionado anteriormente, nós vamos destrinchando cada uma e abrangendo um conteúdo maior, não apenas relacionado àquela questão. Vamos lá, primeira questão, relacione a escola criminológica com a afirmativa com ele compatível. E aí ele traz aqui, número 1, 2, 3, escola clássica, positivista e escola de Chicago. Pessoal, antes de mais nada, vocês precisam entender que, principalmente no tocante à matéria criminologia, determinadas palavras, elas têm que necessariamente te remeter a uma determinada ideia. Por exemplo, quando eu falo de escola clássica, eu tenho que necessariamente me remeter à ideia de livre-arbítrio. Ao passo que quando eu trago a expressão, né, a frase escola positivista, necessariamente eu tenho que remeter ao determinismo. E da mesma forma, escola de Chicago, eu tenho que me remeter à ideia de ecologia, cidade, ecologia criminal. Então, beleza, vamos analisar aqui as assertivas. Primeira delas, é fundada no livre-arbítrio, portanto, o crime é fruto de uma decisão de seres racionais. Então, vejam vocês que é aquilo que eu disse no início. Livre-arbítrio necessariamente tem que te remeter às escolas clássicas, né, à escola clássica. Por quê? Qual era a ideia principal desses pensadores? Eles afirmavam que o ser humano ele possuía o livre-arbítrio de decidir por cometer ou não o ato criminoso. E a partir do momento que ele tem esse livre-arbítrio e decide por cometer o crime, ele precisa necessariamente ser punido, ou seja, a pena é vista como de forma retributiva. Retribui-se o mal causado pelo delinquente com o mal da pena. Então, essa é a ideia da escola clássica, em termos gerais. Então, a gente já vê aqui que a primeira assertiva faz referência à escola clássica. A segunda assertiva, também chamada de ecologia criminal, é uma das mais importantes escolas do consenso da sociologia criminal. Então vejo vocês mais uma vez, a expressão ecologia criminal necessariamente tem que te remeter à ideia da Escola de Chicago. E um breve resumo aqui da Escola de Chicago, ela surgiu nos anos 20, anos 30, lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, e foi numa época em que as cidades elas estavam sendo infladas cada vez mais por um movimento migratório, por um movimento ali de superpopulação das cidades, que trouxeram ali vários problemas sociais e refletiram, consequentemente, na criminalidade. Então, passou-se a estudar com essa escola, né, com essas teorias, a relação que existia
entre a dinâmica social, do espaço urbano da cidade, com os crimes que eram cometidos. Então, essa é a ideia da Escola de Chicago da ecologia criminal. Vemos aqui, então, a relação com o item 3 da Escola de Chicago. E, por fim, a última assertiva é fundada no determinismo, no estudo do delinquente. Utiliza-se do método empírico. Seu principal expoente foi César Lombroso. Aqui, mais uma vez, a gente tem duas palavras, por assim dizer, que devem necessariamente nos remeter a uma determinada escola. A primeira delas, determinismo. Entendam vocês que determinismo se contrapõe à ideia de livre-arbítrio da escola clássica. Tanto é que os positivistas, né, principalmente a escola italiana, veio logo depois da escola clássica, uma forma de contrapor. Eles afirmavam o seguinte: olha, não é bem assim. O criminoso, o delinquente, ele não tem, por assim dizer, um livre-arbítrio por optar ou não por cometer o crime. Em uma vertente dos positivistas, na vertente biopsicológica, principalmente capitaneada por César Lombroso, e aqui mais uma expressão, né, um autor que deve nos remeter a essa escola positivista, então, nessa vertente biopsicológica, eles afirmavam o seguinte: olha, o criminoso ele contém, né, ele tem determinados traços característicos, traços natos, que ele nasceu com aquilo, características físicas de tamanho do cérebro, tamanho da cabeça, tamanho da orelha, protusão do nariz, protusão do queixo, enfim, algumas características que faziam com que remetesse à ideia de que aquela pessoa portadora daquelas características seria um futuro criminoso, seria um criminoso em potencial. Então, o determinismo afasta um pouco aquela ideia de livre-arbítrio e diz: opa, peraí, o indivíduo ele não é tão livre assim para optar ou não por cometer um delito. Ele já é portador daquelas características natas que o fazem ter uma predisposição ao cometimento de determinados crimes. Já numa outra vertente, também da corrente positivista, uma vertente sociológica, afirmava que o meio social em que aquele indivíduo estava inserido, ele era determinante, vejam aí a relação com a expressão determinismo, o meio social ele era determinante para a pessoa cometer ou não determinados delitos. Então, a ideia básica dos positivistas era afastar um pouco essa ideia de livre-arbítrio, de escolha do indivíduo. Então, finalizando aqui, essa questão do determinismo, César Lombroso, nos remete, então, à escola positivista. E aqui nós vemos que a resposta correta é a letra C, que faz menção às alternativas 1, 3 e 2. Pessoal, seguindo, então, para a questão número 2, sem perder muito tempo. A vitimização secundária, como estudo da criminologia, atenta para o fenômeno da inércia da vítima para noticiar o fato criminoso aos órgãos de persecução penal. Na hipótese em que a vítima de um crime praticado com abuso de poder deixa de acionar os órgãos competentes por medo de represália, está-se diante da denominada, e aí aqui ele traz algumas alternativas, né? Cifra dourada, cinza, vermelha, amarela e verde. Vocês verão, pessoal, que muitas questões de concurso trazem essas cifras, né, essas colorações, por assim dizer, e aí fazem ali menção ao que cada uma delas determina, a ideia que cada uma delas traz, para você poder marcar a alternativa. Então, pensem vocês aqui nesse caso concreto o seguinte: aquela pessoa ela sofre eventualmente uma violência, por assim dizer, num órgão público que ela procurou um atendimento. Vamos supor uma delegacia, um batalhão de polícia militar, enfim. Ela sofre algum tipo de violência ou mesmo uma tentativa do agente público de obter alguma vantagem, enfim. E aquela pessoa que sofreu aquele tipo de violência, né, por assim dizer, aquele crime, temendo alguma espécie de represália, ela não notifica aquele crime. Então, aquele crime passa a ser subnotificado, não entra, por assim dizer, no mapa da criminalidade, e achamos, então, que aquele crime não está ocorrendo. Essa é a ideia das chamadas cifras, quando a vítima ela não externa que foi realmente vítima de um determinado crime, e aí, então, aquele crime fica subnotificado. Agora, nesse caso em específico, quando ela deixa de noticiar por medo de represália de um aparato estatal, a gente está diante da cifra amarela, que é a alternativa correta da questão. Agora, mais uma vez, a gente não pode se limitar a resolver esse tipo de questão, ver se acertamos ou não e passar para a próxima. A gente precisa realmente destrinchar aquele conteúdo que é trazido para a gente poder
aprender e agregar aqui no nosso conteúdo. Então, vamos lá. Então, separei algumas para a gente visitar, para a gente ver aqui e poder aprender. As cifras negras, definida como todos os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. Alguns dos fatores que mais contribuem, o fato da vítima, além de ter sofrido o crime, não ter o desejo de reviver todo aquele trauma novamente, como, por exemplo, ir na polícia e prestar o depoimento. Então, cifras negras fazem menção a essa questão da subnotificação, de quando a vítima, por qualquer motivo que seja, ela não noticia aquele crime e aí passa-se a ter uma subnotificação, achando que aquele crime não foi cometido. A gente vê muito isso nos casos de vítimas de violência doméstica ou vítimas de violência sexual, enfim, que se sentem muitas vezes constrangidas de levar aquela situação até a delegacia para poder prestar um depoimento. Elas acham que elas vão sofrer muito mais trazendo aquele crime à tona do que necessariamente passando por aquele trauma, enfim, e não revivendo aquilo novamente. Cifras douradas, um termo criado por Edwin Sutherland, que relaciona os crimes que são praticados por pessoas do alto escalão. Estes que, por pertencerem às camadas mais altas da sociedade, estariam mais propensos a praticar tais delitos. Um exemplo seria os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, etc. E aqui o interessante a gente fazer menção é que esse autor, Sutherland, ele foi um dos criadores, por assim dizer, da teoria da associação diferencial. E essa teoria da associação diferencial, novamente naquela ideia da primeira questão, de que determinadas palavras devem nos remeter a algumas ideias, quando a gente trata dessa teoria, a gente tem que necessariamente pensar naquelas organizações criminosas, nos crimes de colarinho branco, né, que é a expressão que o próprio autor cunhou, que são aqueles crimes cometidos não por aquelas pessoas de baixa renda, por aquelas pessoas periféricas, por assim dizer, de baixo estamento social, mas não, ao contrário, por pessoas do alto escalão, pessoas com grande capacidade financeira, com que ocupam uma alta posição social. Então, deve necessariamente nos remeter a esse tipo de delito. E, quando mencionamos cifras douradas, nós trazemos, então, essa espécie de delito. Por fim, a cifra vermelha, que refere-se àqueles delitos cometidos por assassinos em série, psicopatas ou sociopatas. Dando continuidade, cifras cinzas. Ah, professor, mas eu tenho que decorar todas essas cifras? Olha, não digo necessariamente decorar. E essa, vejam vocês, é uma das vantagens de você estar fazendo uma prova objetiva. Você não precisa necessariamente saber especificamente todo aquele conteúdo, mas você precisa fazer uma ligação de forma que quando você veja ali, por exemplo, cifra amarela, você faça qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de menção a esse tipo de delito, né? Então, você não necessariamente vai precisar decorar ipsis literis aquilo que é dito, mas você tem que ter, pelo menos, uma ideia do que aquela expressão vai te trazer. Continuando aqui, cifras cinzas, resultado daquelas ocorrências que até são registradas, porém não se chega ao processo ou ação penal por serem solucionadas na própria delegacia de polícia, por meio de conciliação das partes. Pensem em vocês uma briga de vizinhos, por qualquer motivo que seja, e acaba que um ameaça o outro. E por que eu trago essa hipótese de um ameaçar o outro? Porque a gente sabe que o crime de ameaça ele é um crime de ação pública condicionada. Ele precisa necessariamente da representação da vítima. Então, muitas vezes, quando aquele conflito entre autor e vítima ele é resolvido, a vítima não tem intenção, ela não vê o porquê de levar adiante aquele crime, aquela persecução penal. Então, prefere fazer uma conciliação, né? Em sede de delegacia, vamos adotar aqui esse termo em sentido genérico, né, conciliação, e aí então ele opta por não representar e aquele crime ele é resolvido ali já em sede de delegacia e não vira um processo, não oferecimento de denúncia, etc. Cifras amarelas é aquela ideia que a gente trouxe, que é inclusive a resposta da questão. Cifras verdes consiste nos crimes que não chegam ao conhecimento policial e que a vítima diretamente destes crimes é o meio ambiente, como, por exemplo, maus tratos, provocação de incêndio, plantio, etc. Então, vejo vocês que cifras verdes têm que necessariamente remeter ao meio ambiente e a essa relação que você vai fazer na hora da sua prova. E, por fim, cifras rosas são os crimes de caráter homofóbico que não chegam ao conhecimento dos órgãos públicos. Então, vejo vocês que a gente passou por uma série de ideias aqui, né, dessas cifras, por assim dizer, e a gente
vai fazendo menção a elas e revisitando esse conteúdo e não apenas nos limitando a responder as questões, tá certo? Então, pessoal, vejam vocês, então, o quão é importante a gente fazer esse estudo por meio de questão. Eu costumo bater muito nessa tecla com o pessoal, principalmente o pessoal que acompanha a gente nas mentorias, que acompanha a gente na preparação para concurso. Você jamais vai estudar, vai se preparar para uma prova de corrida nadando, você jamais vai se preparar para uma prova de ciclismo correndo, por exemplo. Da mesma forma, se você vai fazer, se propor fazer uma prova de concurso, você vai passar ali 4, 5 horas resolvendo provas objetivas, necessariamente a resolução de questão tem que fazer parte da sua rotina de estudo diária, né? Não apenas eventual. Então, esse é o maior defeito que eu vejo nas pessoas que se propõem a prestar concurso, que vão começar a estudar, ou às vezes até pessoas que já estudam um determinado tempo, mas não estão tendo o resultado satisfatório, o resultado desejado. E aí eu costumo perguntar para a pessoa, olha, mas espera aí, você resolve a questão? Ah, resolvo. Final de semana. Quantas questões resolve? Ah, resolvo 10, 15 questões. Pessoal, 10, 15 questões tem que fazer parte da sua rotina diária de resolução de questão de estudo. Beleza? Então, vamos seguindo aqui para a nossa terceira questão. Em 16 de agosto de 2023, faleceu o sociólogo americano Howard Becker. Na obra Outsiders, Estudos de Sociologia do Desvio, o autor analisa como os processos de criminalização produzem distintos critérios utilizados pelo sistema penal no exercício do controle social para definir quem deve ou não ser rotulado como desviante. Essa abordagem é denominada, e é aí que ele traz uma série de teorias. Vejam vocês, eu vou bater demais nessa tecla com vocês, principalmente na matéria criminologia. Uma expressão deve necessariamente te remeter a uma ideia específica. Quando a gente fala de rotulação, etiquetamento, nós temos que nos remeter à ideia da teoria do labeling approach, ou teoria do etiquetamento. Vejam vocês que, inclusive, é a resposta da questão, letra C, teoria do labeling approach. E aí, seguindo naquela mesma sistemática, nós trazemos aqui um pouco de cada teoria. Primeira delas, teoria da rotulação social, labeling approach, que inclusive é a resposta da questão. A criminalidade é resultado de um processo social de interação seletivo e discriminatório, que atribui a qualidade de conduta desviada a determinado comportamento e etiqueta seu autor como delinquente no interesse de um sistema social. Então vejam vocês, pessoal, que o que a criminologia faz nesse ponto é estudar o impacto que tem no indivíduo de você rotular, de você taxar ele como criminoso. Não, claro, né, por óbvio que como desdobramento dessa teoria, da teoria da rotulação, surgem outras teorias que às vezes vão procurar dar uma resposta a essa questão. Como, por exemplo, se você pode pensar nesse mesmo raciocínio, que em razão desse caráter deletério da rotulação, do cárcere, da taxação, a gente pensa numa teoria do direito penal mínimo. Então, o direito penal ele deve intervir minimamente, justamente por isso, porque quando você rotula, quando você taxa, você está reforçando aquele comportamento. E, de certa forma, o criminoso, aquela pessoa que cometeu aquele delito, ela se vê como pertencente àquele grupo de criminoso, ou especificamente grupo de ladrão, grupo de estuprador, enfim, qualquer crime que tenha sido cometido. Isso acaba por rotular de uma maneira discriminatória, de uma maneira seletiva, e traz implicações na própria política criminal de enfrentamento do crime. Então, é pensado, né, outras teorias baseadas nesse raciocínio. Também temos a teoria abolicionista, que fala que o ideal seria realmente não se punir determinados crimes justamente pelo efeito deletério que isso possui. Claro que isso possui. Claro que são teorias que têm menor ou maior adesão, a depender das suas formulações, e isso cabe a nós no plano teórico passar por elas, estudar, enfim, e trazer aqui visões desapaixonadas. Então, vamos lá, seguindo, e aí ele traz aqui teoria da anomia ou da estruturação funcionalista. Existem os fins ou metas culturais e os meios institucionalizados legítimos para a conquista dessas metas. O fracasso na conquista dessas metas, em razão da escassez dos meios legítimos, leva à anomia, ou seja, a manifestação do comportamento alheio às normas sociais.
O termo anomia, ele diz respeito à ausência de normas, né? A de não nomia de normas. Então, a ideia aqui dessa teoria, resumidamente, é a seguinte: olha, eu vivo em sociedade. E a sociedade, culturalmente, me impõe determinadas metas, mas não me proporciona meios adequados para que eu alcance determinadas metas. E uma vez que eu não tenho esses meios adequados, e aqui a gente pensa numa sociedade desigual, igual nós vivemos, uma vez que eu não tenho esses meios adequados para atingir aquelas metas que são esperadas que eu atinja, né, eu abro mão de pautar minha conduta de forma legítima, de forma que sejam condutas de acordo com o que é esperado, né, legalmente falando, e aí eu passo a agir num sentimento de anomia, de ausência de normas, e começo então a buscar o atingimento daquelas metas por outros meios não considerados legítimos. Então, é aquele indivíduo que nasceu numa uma família pobre, não tem condições financeiras, eventualmente, de ter acesso a determinados bens de consumo, e uma vez que ele não tem, e não tem, inclusive, oportunidade para alcançar aquelas metas, ele fala, não, a partir de agora, então, eu vou furtar para conseguir atingir aquelas metas. Essa é mais ou menos a ideia da teoria da anomia. E, por fim, teoria da associação diferencial. O delito é pensado a partir de uma base de valores dominantes de um grupo e o indivíduo torna-se criminoso ao aprender esse comportamento e se associar à conduta desviante. A teoria da associação diferencial, pessoal, ela faz referência àquelas subculturas, aqueles subgrupos e que vão se formando em uma determinada sociedade, e aqueles grupos eles partilham determinados valores, inclusive valores a serem alcançados e até mesmo motivações e justificativas para agirem daquela forma. Então são pessoas que se associam, e aqui a gente perde um pouco a noção de crime necessariamente associado à classe social, a níveis de pobreza, enfim. Por quê? Porque foi justamente essa teoria da associação diferencial que trouxe o termo de crimes de colarinho branco. Então, a associação diferencial ela desatrela um pouco dessa ideia de crime associado a baixa condição econômica, baixa condição financeira, para afirmar que até aqueles que possuem alta condição financeira, né, boa condição financeira, fazem parte do alto escalão social de uma determinada sociedade, uma vez se associando e cultivando esses valores, eles vão fomentar a prática de determinados crimes, inclusive vão justificar a prática desses crimes muitas vezes. Então, beleza. Revisitamos aí algumas teorias, passando para a nossa quarta questão. No tocante à escola, às escolas da criminologia, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A escola da criminologia positivista, e, novamente, positivista a gente tem que lembrar determinismo, determinismo biopsicológico, determinismo sociológico. A escola da criminologia positivista tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Vejam vocês que esse objeto de estudo que ele traz, inclusive, é o objeto de estudo da criminologia contemporânea, que tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. A criminologia positivista, ela tinha como objeto de estudo apenas o criminoso. Tanto é que desenvolveu-se várias teorias voltadas para o criminoso, a partir da relação social, né, que ele estava inserido, do meio social, ou mesmo características físicas com o Lombroso. Assertiva B. A escola da criminologia clássica tem como objeto de estudo o delito, compreendido como ente jurídico. Vejo vocês que essa é a alternativa correta. A escola clássica tinha como objeto de estudo justamente o delito, né? Aquele crime que era cometido. E aí a ideia dessa escola desenvolver a expressão, né, a ideia do livre-arbítrio e falar, opa, peraí, se esse criminoso ele opta por, de livre e espontânea vontade, cometer aquele delito, ele deve ser necessariamente punido. E aqui, nessa escola, na escola clássica, se entendia o crime como ente jurídico. Ente jurídico porque o crime nada mais é do que uma manifestação contrária às normas impostas na sociedade. Então, a gente tem uma lei ali que, de certa forma, proíbe o furto. Uma vez que você comete aquele furto, você comete aquele crime, você está violando o ordenamento jurídico. Essa é a ideia de se entender o crime como ente jurídico. Letra C, a escola da criminologia positivista, mesma observação, tem como objeto de estudo os processos de criminalização. Então, os processos de criminalização eles são muito estudados lá nas escolas sociológicas, né? Nas teorias da associação diferencial, teoria do etiquetamento, enfim.
são essas teorias que são objeto de estudo. E, por fim, temos aqui a letra D. A Escola da Criminologia Crítica tem como objeto de estudo o delinquente. O objeto de estudo do delinquente é justamente a escola positivista, né? A criminologia crítica é uma criminologia com base marxista. Ela entende, ela analisa o crime sob um viés econômico, e aí pautado naquela ideia de lutas de classe, de polarização da sociedade entre os detentores do meio de produção e os não detentores, e aquela ideia de Marx de superestrutura, subestrutura, infraestrutura, né? Que traz toda essa ideia de desenvolvimento do crime. Essa é mais ou menos a ideia da escola criminologia crítica. E criminologia radical, na verdade, é só um sinônimo de criminologia crítica. E a alternativa traz aqui que tem enfoque exclusivamente na pessoa da vítima do delito. Alternativa errada também. Então, vemos aqui que a alternativa correta é a letra B da Escola Criminologia Clássica, como a gente havia mencionado. Vamos lá. Questão número 5. Na segunda metade do século XIX, o jurista alemão Franz von Liszt desenvolveu a chamada ciência total do direito penal, ou ciência conjunta do direito penal. Em relação ao tema, essa é a alternativa incorreta. Pessoal, antes da gente entrar especificamente nas alternativas dessa questão, o que era essa ideia de teoria ciência total do direito penal? Era a análise da relação existente entre direito penal, criminologia e política criminal. E aqui a gente vai fazer um breve resumo, um breve aparato um breve resumo, né, da ideia de cada uma, né, do que cada uma traz. A gente tem que pensar o seguinte, olha, o direito penal ele está na base ali do que deve ser. Então é uma teoria, o direito penal ela é uma teoria, por assim dizer, né? Vamos pensar assim, uma teoria valorativa normativa, porque o direito penal ele está aqui para trazer determinados valores, né? E daí então o termo valorativo, axiológico, e ele está no mundo do dever ser, aquilo que deveria ser, né? Aquilo que deveria existir na sociedade. Então ele faz um raciocínio, por assim dizer, dedutivo. Ele traz uma regra geral a partir ali do tipo penal em evidência e a partir desse raciocínio, daquilo que não pode ser feito, ele começa a analisar todas aquelas condutas que são cometidas e que vão se amoldar aquele tipo. Então, quando a pessoa comete um determinado crime que está previsto no Código Penal, que está tipificado, aí faz essa ideia de subsunção. Mas o direito penal, por assim dizer, é uma ciência que está voltada para a elaboração de regras, normas gerais e abstratas. Aí, então, a ideia de ser valorativa, axiológica. Por outro lado, a criminologia, e aqui a gente vai estudar, principalmente no conceito de criminologia, ela é uma ciência, por assim dizer, empírica, com método indutivo, tendo como objeto de estudo tanto o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. E a criminologia, quando a gente fala que ela é indutiva, quando ela é empírica, ela está voltada não aqui pelo mundo do dever ser, por assim dizer, do direito penal, mas sim por aquilo tudo que acontece efetivamente, pelo mundo experimental, ou seja, pelo mundo do ser, aquilo que acontece. Então, a criminologia ela vai observar aqueles fenômenos que vão ocorrendo em sociedade, para aí então, através de um raciocínio indutivo, formular algumas ponderações, algumas teorias que vão, de certa forma, explicar ou justificar ou procurar a etiologia, procurar a causa dos delitos. Então, vejam vocês que é como se o raciocínio fosse inverso. O direito penal parte da norma abstrata, do mundo do dever ser, para então você partir para o caso concreto, fazer a subsunção do fato à norma. Já a criminologia não. A criminologia ela atua ali no mundo do ser, analisando tudo aquilo que acontece fenomenicamente, e aí então passa a formular teorias, passa a formular hipóteses abstratas para poder responder algumas espécies de delito, algumas espécies de indagações. E já a política criminal, ela nada mais é do que uma política pública de enfrentamento do delito. E vejam vocês que a criminologia, aliás, que a política pública, né, no caso a política penal, ela vai trazer uma ponte de contato entre o direito penal e a criminologia. Então, são políticas públicas que vão efetivamente dar uma resposta ao delito, vão dar uma resposta ao fenômeno criminoso, e às vezes atuar no sentido seja de reprimir, seja de prevenir.
Então, essa é um pouco a ideia, né, em linhas gerais, da diferenciação entre política criminal, criminologia e direito penal. Então, vamos procurar aqui a alternativa correta. A criminologia, a política criminal e a dogmática jurídico penal. Por dogmática jurídico penal, nós vamos entender que direito penal são saberes que integram a ciência total do direito penal na acepção de von Litz. Vejam vocês, lembrem que a gente está procurando a alternativa incorreta. Então, essa letra A está totalmente de acordo com aquilo que a gente vinha falando. Letra B. A dogmática jurídico-penal, no caso do direito penal, é constituída pelo conjunto de normas e princípios referentes às leis penais e processuais penais. E é justamente isso. A dogmática jurídico-penal, o direito penal, por assim dizer, ele é uma ciência do dever ser, preocupado ali com normas gerais e abstratas que vão servir a todo caso concreto. Letra C. A política criminal pressupõe a adoção de políticas públicas em vistas à redução da criminalidade e da violência. Justamente. A política criminal está preocupada justamente com isso, com a adoção dessas políticas públicas que vão ajudar no enfrentamento, tanto na repressão quanto prevenção do delito. Alternativa D, a criminologia é uma ciência que se notabiliza por empreender a análise empírica e interdisciplinar sobre a questão criminal. Exatamente isso. A criminologia vai analisar todo o fenômeno jurídico que ocorre, todo o fenômeno social, por assim dizer, né? Todo o fenômeno social que ocorre, e aí então formular suas teorias, formular as suas proposições. E por fim, a última alternativa. A criminologia é uma ciência do campo do dever ser. E é aqui a gente já identifica como alternativa errada, vez que a criminologia não está preocupada, ela não se situa na ciência do campo do dever ser, mas sim na ciência do campo do ser, daquilo que efetivamente acontece. Daí, então, a gente falar que a criminologia é uma ciência empírica, que usa bases experimentalistas e um raciocínio indutivo para se chegar, então, à formulação de abstrações, formulação de teorias, etc. Tá certo? Pessoal, vamos fazer aqui um breve intervalo. Já tivemos aqui 32 minutos de aula. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta aqui logo em seguida para fazer a resolução das outras 5 questões.